iniciar a escola e nós terminamos o estudo sobre oração, a última parte foi a súplica do justo na semana passada, e hoje nós vamos falar de um tema que, como todos eles, muitas pessoas não o compreendem. O título do tema é bíblico. E muitas pessoas, quando falam acerca desse assunto que hoje, segundo a graça de Deus, nós vamos comentar, as pessoas criam opiniões e observações próprias. Ou seja, cada um fica tendo a sua própria observação acerca disso. Só que a Bíblia é enfática, a palavra de Deus é enfática com relação à apresentação disso. Nós vamos falar sobre a impenitência do coração, o coração impenitente. Tentar falar. Que Deus nos conceda a graça. A Bíblia, quando fala do coração, ele é citado, esse órgão primordial do nosso corpo, ele é citado como representante das emoções humanas, não é isso? Ele é representado como o local onde Deus trabalha, como o local onde procede a saída da vida, e se procede a saída da vida, devemos guardá-lo, porque se ele é a saída da vida, ele não pode ser contaminado. E do coração procedem também os maus intentos. E você vai ver que, independente dessa monte de qualificação negativa também do coração, é onde Deus deseja trabalhar. O que Deus deseja transformar é justamente o coração do homem. E quando a palavra fala de impenitência, essa palavra ela tem uma variação muito forte, bem diferente do português. A impenitência é a incapacidade assumida de não mudar. No grego, a palavra anetonoestos, que se recusa a se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus, se recusa. Ou seja, não é uma coisa assim, não é um acidente. Há uma recusa. Então, se há uma recusa de se arrepender, nós não vamos falar do arrependimento em si da salvação, mas o arrependimento em termos da dureza. Se ele sofre isso, então como isso começa? Eu tenho para mim que tudo requer uma pergunta assim, como isso começa? Qual é a origem do coração impenitente? Será que o coração impenitente é somente para o ímpio? Será que o coração impenitente pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com aquele que se diz conhecer a Deus? Deixe a Bíblia aberta em Romanos, no capítulo 2, por favor. Eu vou tomar cuidado hoje para ser totalmente objetivo, pelo menos no início, porque se tiver qualquer coisa de comentário mais abrangente, ele fica para o final. Então nós vamos ver Romanos capítulo 2, versículo 5. Todos acharam? Amém. Jorge, quando eu precisar de você para ler alguma coisa, você está podendo ler? Sim. Tá bom. Então começa, Joyce. Lê para mim o versículo 5 bem pausado. Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É tão curtinho, né? Mas observem bem. Uma coisa que eu me preocupo de ensinar, assim, não como a capacitação vindo de mim, mas aquilo que eu aprendi, eu ensino. É a observação da palavra. Você não precisa entender de grego, não. Quando eu cito a palavra grega, é para abrangência, para profundidade, para alcançar o entendimento. Mas você sempre observa, porque Deus tomou cuidado de que na nossa própria língua nós percebêssemos aquilo que Ele está querendo apresentar. Então, aquilo que parece complicado, se você pedir a orientação de Deus, Ele lhe mostrará. Aqui vou repetir, ó. Segundo o que está dizendo aí? Dureza. Isso. De quê? Coração impenitente.
Isso, olha bem. Ó, a dureza já é do coração que, por sua vez, está o quê? Impenitente. Ou seja, então se impenitente é um coração que não volta atrás nas coisas, não volta de forma nenhuma, então dureza está separado, não está? Olha bem. Então pode ter dureza e não ser impenitente? Não. É como se a dureza tivesse fosse um sentimento que está chegando no coração, mas já cobriu o corpo todo. Então ele diz, ó, segundo a dureza como é que é? A dureza do teu coração impenitente. Isso, ou seja, a dureza, a condição dele, ele está rígido. Com isso ele gera a consequência, a impenitência. Ele não consegue mais mudar. Irmãos, por que eu não estou falando do arrependimento da salvação? Porque essa parte que Paulo citou tinha a ver principalmente com quem conhecia. Se nós observarmos o contexto, nós vamos ver o seguinte, olha só, Beth, tá aberto aí, tá? Olha só, lê, a Joyce leu o 5, nós isolamos o 5. Olha só, agora começa ali do 1, Beth, para ver o que Paulo está falando. Por favor. Lembre-se, olha só, antes de mais nada, a dureza, não é isso? Do teu coração impenitente, ou seja, o coração é impenitente porque ele está endurecido. Lê, Beth, agora o versículo 1 em diante. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Espera aí, só um minuto. Eu quero chamar atenção a isso, porque muitas pessoas usam isso aqui para justamente repreender a repreensão. Olha só, vou usar essa frase, repreender a repreensão. Muitas pessoas pegam e se defendem. Você está julgando uma pessoa, por que você não olha para você? Mas Paulo não está citando isso dessa forma, mas os irmãos vão entender. Como Paulo está citando aqui, ele está dizendo daquele que ouve, olha só, que está fazendo isso que os irmãos estão fazendo aqui, ó. Vocês estão tendo acesso à palavra de Deus? Então, o que acontece? Quando você tem acesso à palavra de Deus, naquele caso era a lei, a irmã Beth vai continuar a ler. Você tinha conhecimento, não tinha? Pelo menos o entendimento do que você está lendo ali. Mas então, como você tem um entendimento, você repreendia os que não seguiam a lei. Mas na verdade, enquanto você repreendia, você tornou seu coração soberbo. Paulo está dizendo assim, olha, homem, é indesculpável essa tua atitude. Você consegue ensinar e repreender e redarguir, mas você mesmo não faz isso. Olha bem, vamos lá, para o entendimento continuar. Termina o julgas a outro, pois tu que julga faz o mesmo. 2, Beth. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Os que tais coisas fazem? É dos judeus. Então, daquele que repreendia. Lembra quem praticava isso? Lembra dos fariseus foram de forma enfática repreendidos por Jesus? Vocês botam cargas enormes. Para eles estavam assim, nós estamos seguros. Por quê? Porque nós somos os baluartes desse povo. Nós é que dirigimos esse povo. Então, quando veio Jesus, que passou a ensinar o povo, eles tiveram o quê? De Jesus? O que eles sentiram de Jesus? Isso, mais profundamente, inveja. Como ele pode ensinar e o povo, ao invés de ficar quebrado e com a caca nas costas, se liberta? Se liberta. Por quê? Porque Jesus falou assim, guardai-vos do que dos fariseus? Fermento. É essa fermentação que a pessoa faz da palavra que começa a deixá-la insensível quanto o coração endurecido. Beth, aqui está dizendo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, não é isso? É de acordo com a verdade sobre o que tais coisas praticam. Continua, Beth, o 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Entenda bem, qualquer um pode entender aí que está falando de mim. Mas na verdade não está falando de mim, está falando de todos nós. Quando ele fala assim, olha, você julga isso, então, ou seja, eu me alimento assim, eu sou cristão,
títulos. Eu frequento, não é isso? Eu frequento a igreja, mas não estou falando da coisa corriqueira, não. Eu leio a Bíblia, inclusive eu tenho até temor, eu peço a Deus todo dia para guardar a minha vida, eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço aquele outro. Aí o que acontece? O que vai acontecendo com o coração da pessoa? Ela começa a se acostumar com esses estigmas. Essas coisas começam a entrar no coração e Satanás, que é terrível usar o nome dele, mas eu tenho que usar, ele trabalha justamente nessa incontinência. Nós não procuramos guardar o nosso coração da malignidade. Mas nós, quer ver um exemplo? Existe uma coisa decente na nossa vida. Nós falaremos o contrário da palavra para qualquer pessoa? Não. Então, quando nós falamos que o pecado é pecado, é uma coisa decente, não é isso? Nós temos que proceder conforme nós conhecemos. Mas nós podemos muito bem fazer uso do pecado. Porque ninguém está vendo. Mas não podemos deixar de falar. Porque alimentos pensam o seguinte, não, tudo bem, eu peco nisso aqui, mas eu vou melhorar, eu já falando porque eu vou melhorar. Mas na verdade a intenção do coração já não houve. E quando houve uma repreensão de um profeta vindo pelo meio do caminho com a sua capa e caminhando em direção a essa pessoa, ele não aceita a correção porque ele é uma pessoa que falou para outros que não devia praticar. Então ele não aceita. O endurecimento do coração tem que estar ligado a isso assim, olha, eu não aceito que eu esteja errado, eu não aceito. Aí olha só, Beth, está em que versículo? Agora é o 4. Isso, agora o 4 é terrível, o 4 tem uma acusação, lê, Beth. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, o que está tentando quebrar o coração, que é duro e é impenitente? O que está tentando quebrar o coração? Aí, que está falando no versículo 4. O que tenta? Que com paciência e longanimidade tenta quebrar o coração? Que ação de Deus? Arrependimento. Não, a ação de Deus. Hã? Bondade. O seu tá bondade? É benignidade. É, benignidade então. Olha, você está desprezando isso, que Deus tem acompanhado você o tempo todo com benignidade, com bondade, para que você se arrependa. A Bíblia, quando fala conduz, é interessante a palavra conduzir, pegar pela mão suavemente e falar assim, vem cá, rapaz. Sabe, a bondade de Deus, eu quero te levar ao reconhecimento de que você diminuindo, você se torna grande. Você quebrando o coração, você se torna aceitável para Deus. Qual foi o primeiro homem da Bíblia que praticou, que Deus observou isso no coração? Noé. Não, que observou essa dureza de coração. A dureza de coração. O primeiro homem foi Caim. O que matou Abel. Caim. É. A Bíblia fala assim, Caim, você descaiu o teu semblante, mas ele descaiu servindo a Deus, ele se apresentando diante de Deus. Ele conseguiu descair o semblante servindo, se apresentando diante de Deus. Ele conseguiu sentir que o irmão dele era digno de morte ele. A gente fala assim, homem livre do coração endurecido, ele vai acontecendo, ele vai tomando forma, e quando ele endurece, meu irmão, é horrível para desendurecer. Ninguém, a começar por esse que está aqui ensinando, escapa disso, se não tiver vigilância. E como funciona a vigilância? Viu, Beth? Que a palavra aí está dizendo, você está desprezando que a bondade de Deus, ele não está te falando isso? Vem cá, que intenção é essa, pastor Sérgio? Usando como exemplo, tá? Que tu despreza tanto que você não consegue mais crer que a bondade de Deus te conduz a essa mudança de coração. Mas a mudança de coração, o coração quando chega a ficar duro, o que aconteceu com ele? Cita algumas coisas que pode ter entrado nele, para ele endurecer e não querer voltar atrás. Pensa bem. Assim, ó. Inveja. Mas inveja é uma coisa ruim. E quando entra coisa com aparência de boa, quer ver o exemplo? O tempo de crente que você tem. Sim. O tempo de crente. Não é possível, olha bem, não é possível que eu estou sendo condenado aqui ainda nessa terra. Não é possível que Deus achou um coração impenitente em mim. Ué, é impossível isso, Sandro? Deus achar? Não. Para Deus achar um coração impenitente, basta o quê? Para ele achar um coração impenitente, basta ele fazer o quê com o homem? Sondar. Sondar!
E você acha que ele não está sondando todas as intenções 24 horas por dia? Os olhos do Senhor, como esses provérbios, estão em todo lugar. Já leu isso, Beth? Então, vai fazer a contemplar tanto maus quanto bons. O bom não escapa dele, não. Está lá a contemplar. E junto com os olhos de Deus, os olhos de quem também estão fazendo isso? Do inimigo da nossa vida. Isso parece até paradoxal, né? É um paradoxo. Tipo assim, o diabo age, tem atuação de Deus, só de forma maligna. Ele diz o quê? Que ele procura quem possa o quê? Tragar. Então vocês acham que ele vai começar pelo pé? Tu acha que ele vai começar pela perna? Vai enfraquecer a perna? Ele vai começar pelos braços? Não, ele vai trabalhar dentro do coração. Porque segundo Tiago, ninguém ao ser tentado, ou seja, participar das fraquezas diárias, diga, sou tentado por Deus, eu caí porque Deus me provou e eu não passei no teste. Seria até justo falar isso, mas olha só. Porque Deus ninguém tenta, ou seja, Deus não tenta para cair da queda, como Satanás faz. Mas cada um é tentado, não é isso? Sim. Pela sua própria cobiça. Já está dentro do coração. Então nós dizemos que a dureza do coração, que torna o coração impenitente, começa com as coisas que estão aqui dentro que nós não conhecemos, só Deus. Começou em Éden, né, professor? Começou em Éden, com a queda do homem, isso, né? já entrou isso. Outra coisa, Noé teve, você citou Noé acidentalmente, Noé teve 3 filhos. Você já reparou que sempre tem um acidente, entre aspas, na geração? Caim e Abel. Aí vem Sete, falando em inglês, vem Sete, daí diante começou a invocar o nome do Senhor. Chega lá na frente, 3 filhos. Sobreviveram com o pai, não é isso? Mas a família, um deles foi amaldiçoado. Parece, sabe o que é? Que é como se o mal, presta atenção, irmão, deu um nível de heresia, mas a aparência que dá, olhando para o lado maligno, que o mal parece um tempero. Sabe? Parece uma coisa assim que deve acontecer no decorrer do caminho. Em parte, eu posso até concordar com o que eu estou falando. Porque a presença do mal revela o quê? Tipo assim, justo e injusto. Se há injusto é porque é o quê? Ó, justo, entendeu? Mal, bem. Entendeu? Então toda essa linha de paradoxo, de comparação, ela vai caminhando na linha do tempo. Você pode ver que reis tiveram o conselho do rei Davi, mas uns escolheram proceder loucamente. Isso, mas sabe por quê? Irmãos, quando o coração está endurecido, você não pensa nada, você jura que você está no caminho certo, você jura, olha, não vou arrebatar, não vou arredar o pé porque eu tenho história com Deus e eu sei que eu estou no caminho justo. Aí vem pessoas sensatas e falam assim, olha, por favor, não age desse jeito, apresenta. E sabe o que a pessoa faz? Ela apresenta uma contrapalavra. Não, não é desse jeito não, eu não creio desse jeito não. Aí começa o quê? A colocar entendimentos que não discorrem do verdadeiro entendimento da palavra. Beth, continua lendo aí, por favor, para mim, o versículo 5. Não, o 5 tu leu. O 6 agora. Não, leu o 5 e completa com 6. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Não leu o 6 não. Então, o que é entesourar? Juntar. Isso, juntar. Está juntando o quê? Ira. Então, o coração impenitente é uma coisa assim, um pecado como brigar com o vizinho. Será que brigar com o vizinho entesoura a ira? Podia, ver se você entende. Brigar com o vizinho, você pode lhe pedir perdão, não é isso? Não pode? Mas por que está dizendo que está juntando? Em tesouro, você está juntando um local bem guardado, ninguém vai mexer. Ira! Para o dia de quê? Do juízo. Então, o coração impenitente é um sinal de condenação. Não tem palavra. Por isso que o pessoal abranda. Irmão, você tem que quebrar o teu coração. Irmão, é uma coisa horrível de se apontar o seguinte. Você não aponta o coração, porque coração é um local. O coração do Alessandro só quem conhece. Eu conheço o coração do Alessandro?
Quem conhece o coração de Alessandro? O Senhor. O Senhor. Mas eu posso lhe orientar com relação aos seus pecados visíveis. Mas nunca eu tenho como olhar o coração. Não é que bom, disfarçado, não. É porque essa situação é de competência do Senhor. Ele sim dará a cada um, lê o 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, recompensa está ali dos dois motivos. Pode ser boa ou ruim, né? Esse recompensa que você recebe. Se a sua obra for ruim, que recompensa você vai receber? Juízo e condenação. Se a sua obra for boa, Vida Perdão eterna. e vida eterna. isso aí. Continua lendo, Beth, por favor. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Pronto! Aí que tá. Aí tá a chave de quando não começa. De quando começa a inexistir a dureza do coração. Quais são as qualidades aí, Beth, que você deu? Aos que procuram o quê? Glória, honra e incorrupção. Mas que eles procuram com o quê? Daí está escrito. Perseverança. Perseverança. Eu escolho, entenda bem, olha só, se eu endurecer meu coração, eu tenho vantagem nesse mundo. Eu passo por cima de qualquer pessoa, eu galgo o melhor cargo na empresa, você entendeu? Eu não tenho pena se eu, para ter uma vantagem, eu humilho outra pessoa, não tem problema. Mas quando fala perseverança, é duro não manter o coração justificável diante de Deus. É uma coisa que você requer paciência. Você caminha e o tempo todo você fala assim: guarda meu coração, Senhor, guarda meu coração, porque eu não sou capaz de conduzi-lo. Mas se o Senhor tomar a frente, o que acontece? O Senhor me conduz. Sim. Parou onde, Beth? O 7. 7. Repete 7, vendo com 8 e vamos encerrar essa parte aqui. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha a prova aí, contenciosos. Não aceito se você está falando comigo, não. Mas, irmão, não aceito não. Não aceito não. Olha só, tem outras formas, tem outro jeito, porque o coração não quer quebrar. Então, o que ele faz? Existe um percentual dele ainda, pastor, que quer o reino de Deus. Um percentualzinho bem pequeno. O coração duro está ocupando quase todo o espaço. Então, na verdade, como ele quer isso, ele não quer, ninguém quer ser condenado. Alguém quer ser condenado aqui? Tu acha que o ímpio quer ir para o inferno? Não. Mas a atitude dele vai levá-lo. Vai levá-lo. Então, está dizendo aqui, olha, o último. Indignação e ira, aos que são o quê? Essa palavra é importante. Aos que são contenciosos. Não já você que realmente enfrentam e falam assim: não, eu não vou mudar. Irmãos, nós observamos pessoas assim quase todos os dias. Sim. Que batem, olha só, quer ver um exemplo? A dureza do coração, ela está envolvida com uma coisa chamada, já leram a Bíblia, dura cerviz. Já leram isso? Todo mundo pensa que dura cerviz tem a ver com serviço. Mas na verdade, cerviz tem a ver com inclusive de endurecimento do serviço acontece conosco. Essa parte aqui da 1 até a 6, a 7, pegando até a base, você reparou que quando isso endurece, isso acaba com a tua vida, porque ela impede o quê? Preste atenção. Aqui, não foi aqui, mas foi aqui. O que ela começa com incômodo e no final o que ela está impedindo? De você Movimento para quê? olhar para Olha, você não consegue prestar atenção. Você não consegue, tipo assim, cara, os movimentos meus estão, é muita dor que eu sinto aqui, então eu não consigo fazer isso aqui, ó, ter a dinâmica de me aperceber das coisas. Quando a Bíblia cita dura cerviz, ela cita como uma condição do animal. Não é que o animal tem uma doença, não. Quando o animal não quer obedecer, ele endurece, ele falava do cavalo, endurece aquela linha que vai daqui do dorso até a cabeça. Ele endurecia e não obedecia. Outra coisa, muitas vezes o animal, ele não obedecia porque ele foi machucado. E isso tem a ver com, lembra do estudo do jugo de Cristo?
Tomai sobre vós o meu jugo, que eu falei para vocês que o jugo bem feito, é a canga bem feita, conduz o animal sem ferir. Então, os ensinamentos de Cristo, eles são um jugo para nós, mas são suaves. E eles não machucam você, mas o ensinamento que buscamos no mundo nos machuca e nos torna duros de pescoço. Nós não conseguimos observar. E, por incrível que pareça, segundo os médicos, se trata com coisas assim, ó, frio e quente, choque, luz forte. Pensa bem. Essa cura está baseada em quê? Dessa 3 formas que eu falei. Choques elétricos, tensão, conforme for, quanto mais tiver o agravo, maior é o choque. Quente e frio. Então o tratamento é quente e frio. O tratamento parece ser uma coisa suave. Não. Quem é que gosta de botar gelo? É sério. Tu coloca gelo no pescoço e em seguida bota coisa quente. Pra que isso? O que isso, sei lá, vocês não são médicos, o que isso pode causar com o pescoço? Assim, o que está provocando no pescoço? Um choque térmico. Isso. Estragar. Então chegando lá. Não. Então chegando lá. O que está obrigando o pescoço? Está sendo agressivo, não está? O que está obrigando o pescoço a fazer? Relaxar. Movimentar. Isso! Movimentar. E para movimentar um pescoço com torcicolo, o que precisa? Tem gente aí que quem teve torcicolo, o último aqui que teve torcicolo? Quem é? A Joyce teve? Já. Então, olha bem, se você for no quiroprático, sabe que não vai ter pomadinha não. O que ele vai fazer? Vai forçar. É, isso aí. Esse movimento por 1 segundo vai doer que nem o inferno, mas vai restabelecer o seu movimento. Agora vocês vão comprovar isso. É foda. Olha só, Provérbio 29, por favor. Olha bem. Olha o que é duro serviço está relacionado com o coração impenitente. Provérbio 29. Versículo 1. Lê, Silvia, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Bíblia Joyce, também. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que seja avisado. Peraí, então a dura cerviz é um processo que já começou lá no coração. Que afeta, começa no coração e afeta mais ainda, pior ainda a situação dele. Por que ele ficou duro aí que ele está falando? O que causou a Repreensão. Isso aí. Surtiu o efeito o quê? Tem gente que fala assim, irmãos, não vai adiantar nada repreender. Sim, adianta, sabe por quê? Porque o resultado da repreensão, no caso da dura cerviz, não é culpa de quem repreendeu, não. É resultado daquilo que está no coração, daquilo que a pessoa realmente quer. Sim. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será o quê? Destruído. Sem que haja o quê? Aviso. Não, aqui, sem que haja o quê? Aqui está sem ser Cura! avisado. Ou seja, vai chegar um ponto, pastor, que não vai ter mais como movimentar o teu pescoço para que você possa voltar à posição normal. Você não vai mais conseguir obedecer. Não se consegue obedecer. Irmãos, eu acompanhei tantas pessoas que começaram no Evangelho assim, doces e sabe, presas ao Evangelho e seguras ali, mas no final voltaram às velhas práticas e foram mortas. Como pode isso? Sabe, fica uma coisa um pouco difícil nós compreendermos, não é aceitar, não compreender. Concorda, Beth? É como a gente vê o nosso filho, nós ensinarmos a ele, mas o amor que nós temos por Deus, sabemos que o caminho dele leva à perdição. Não importa se é teu filho, não importa, por mais que você tenha misericórdia, sim, mas como você conhece a palavra,
você sabe que aquilo ali conduz ele para o inferno. Então, como é a forma de você falar com ele? Porque cada dia que passa, ele está caminhando para o abismo. Então, como é a forma de falar com ele? O irmão Beto cita de vez em quando que volta e meia, como uma mãe, ou como pai, que todos nós passamos por isso, nós perdemos a paciência. Aí nós nos culpamos. Perdi a paciência com meu filho. Mas, na verdade, entenda bem, o que é a perda de paciência relacionada com isso? Será que é a perda de paciência que a Bíblia fala? Não. Nós sofremos porque um coração endurecido, ele é aberto, ele é transparente. Ou seja, você sabe que o coração é endurecido. Sabe que não vai mudar. Outra coisa, o coração endurecido, ele gera as características na vida da pessoa de um coração endurecido. Ou seja, o pé de abacate jamais vai cair uma jaca. O pé de laranja jamais vai cair um morango. Vai cair tudo relacionado ao coração endurecido. Então, o coração impenitente está ligado à dura cerviz. Ou seja, não vou voltar atrás, não vou mover. Isso é difícil de acontecer? Já, mas pode ser que não exista isso, que a pessoa não desça da sua opinião, não. Acho que isso é muito forte. Por que eu duvidaria disso, se a Bíblia está dizendo? Por que nós duvidaríamos disso? Porque quem encontra isso no coração é o Senhor. Olha, irmãos, quando temos reunião de oração nas igrejas, as pessoas se ajoelham e começam a orar. Cada um ora e vai orando a intercessão, o clamor. Mas quando nós levantamos um clamor, nós estamos sendo verificados pelo Senhor. Sim. Não é assim não, vê se você entende. Isaías 58 fala assim, olha, no dia que você levanta as mãos para o céu, eu não vos ouço. Então, olha bem, muitas consequências de Deus não ouvir as orações, e estamos emendando com o estudo que tivemos sobre oração, é justamente isso. Você pega o capítulo 58 de Isaías e diz que, olha, as vossas injustiças, o que vocês praticam independente de me servir. A Bíblia fala no capítulo 58 de Isaías que quando vocês jejuam e oram, vocês jejuam para os vossos interesses, nós jejuamos para os nossos interesses. E a gente exige que as pessoas façam o nosso trabalho, sofram as nossas coisas porque nós estamos orando. Essa situação é verificada por Deus. Então, quando o povo de Israel, a igreja local, clama, é verificado isso de quem está vindo o clamor. Então, um coração contrito e quebrantado faz com que o quê? Baseado nisso que Deus visita. Né? Deus não rejeita. Isso, Beth. Deus não rejeita a oração. Não quer dizer que vai soar ao resultado da oração como que você espera. Ele não rejeita, porque a importância não está na execução do pedido, e sim Deus ouvindo. Quem já ouviu falar de audiência com uma pessoa importante? Só o fato de uma pessoa importante te receber, pelo menos ele sabe quem eu sou. Eu sou Jerônimo Modolo, entendeu? Ele sabe quem eu sou, quem se apresentou para ele. Se ele vai fazer, eu não sei, mas que ele me conheceu, me conheceu. Sabe, a importância que nós damos é a excelência do Senhor. De ele estar. Fala comigo. E o coração duro, ele não pensa assim. Ele não age desse jeito. Ele fala assim, prosseguirei que eu tenho a minha forma de pensar. Porque o coração duro não é um coração sincero, né? Muito menos verdadeiro. Olha então, só. Não vai trabalhar na vida de uma pessoa. Não, mas entenda bem. Vocês acham que ele não tem conhecimento disso, não? Sim. O coração duro, ele tem conhecimento disso, mas ele alimenta uma coisa. Sim. Que ele ouve assim, ó. Olha, vê se vocês percebem o que eu estou falando. Ele ouve uma voz. Fale, não dá mole não. Ih, rapaz, você é o cara. Provérbio chama isso, sabe de quê? Blandícias. É quando você ouve aquelas palavras assim, cara, você está agindo certo, rapaz, tá certo, você não fica se culpando não. Você está agindo dessa forma porque você deve. Ô Beth, você, olha, é o seguinte, prossegue desse jeito mesmo porque, entendeu? Blandícias. Afagos do ego e faz com que você, sabe o quê? Se acostume com aquilo. Sim. Então nós podemos dizer que a dureza do coração está muito ligada ao que acontece no nosso dia a dia nesse mundo. Quem é que lembra o que o apóstolo Paulo citou? Que corrompe. Mas o quê? As conversações. Isso! Se você começa a ouvir mesmo que obriga por obrigação, mas é o meu trabalho, é o local que eu trabalho, eu tenho que socializar.
Na verdade, a sua alma está acima disso. Entenda bem, muitas pessoas são taxadas de antissocial e o pessoal fala, você não pode ser antissocial. Muitas vezes a pessoa está se protegendo. Não é antissocial, eu estou me protegendo porque qualquer palavra, eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei do pecado que eu vim, então essas palavras eram as que eu ouvia quando vivia no pecado. Eram aquelas palavras que eu gostava de ouvir. Agora eu me previno porque eu sei que eu sou capaz de retornar às velhas práticas. Então observa, repetindo, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, ou seja, não tem efeito como deveria, será quebrantado de repente sem que haja cura. Abram em Ezequiel 3, versículo 7. Ezequiel, o profeta é chamado de filho do homem. 3. É um pouquinho complicado o entendimento do versículo, mas vamos ver se a gente consegue. 3. Ó. Tu não achou? Olha só. Felipe, está aberto aí? Tô. Lê para mim, por favor. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás. Não, 7. Não, 3,27? Não, 3,7. Ah, 3,7. É. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fonte obstinada e dura de coração. Beth, está igualzinho a tua tradução? Idêntica? Lê, repete a sua também, vai, lê. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então preste atenção nesse versículo, é porque se você não prestar atenção, você não vê o que está dizendo. Ezequiel é o que do Senhor? Profeta. O que um profeta faz? Até, um exemplo, devia ser até nos dias de hoje, e não levantar a mão para o céu e berrar, mas o verdadeiro profeta é aquele que leva para a igreja a edificação. Então a função do profeta não é levar o que concerne a Deus, é ou não é? Então, o que Deus está falando com esse profeta aí? Olha bem, eles não vão te ouvir, não é porque é você não, porque antes disso é o quê? Sou eu falando. Isso aí. O coração duro, irmãos, rejeita qualquer um que vai falar com ele, porque, na verdade, nele, no coração dele, já rejeitou o Senhor. Então não importa se vai chegar a irmã Beth, se vai chegar o irmão Jerônimo, se vai chegar o Felipe, se vai chegar o pastor, não importa. A palavra não vai ser a mesma que ele precisa ouvir, ele vai rejeitar. Aqui o Senhor está falando, mas a casa de Israel não vai te querer dar ouvidos porque não querem dar ouvido a mim, não tem a ver com você, não tem a ver com mas não tem a ver com o profeta, mas se você olhar bem, todos os profetas, eles não foram massacrados? Lembra que os profetas quando traziam a palavra de Deus, não sei se tu já leu alguma vez, eles já apanhavam. Você trouxe essa palavra aí, sem vergonha, dá uma coça nele. Sabe por quê? Porque não querem ouvir o Senhor. Então, mata o mensageiro. Mata o mensageiro. Bate o mensageiro. Jeremias falou assim, Senhor, todo dia que eu abro minha boca eu só falo de destruição. Eles já me meteram no seco, já me botaram no poço de estrume, já me quebraram quase o pescoço, porque a palavra que o Senhor coloca para mim, eles rejeitam. Jeremias, eles rejeitam a mim que estão rejeitando, não é você. Então o coração impenitente, irmãos, já rejeitou o Senhor, por isso que é uma coisa passível de juízo. Mas os irmãos devem estar se perguntando, como é que a pessoa escapa disso? Um coração impenitente, independente de ser uma atitude humana, tem a ver com influência. Com que tipo de influência? Maligna. Então, em algum momento, você permitiu que quem entrasse? Pastor,
é uma coisa tão forte de falar, eu não gosto de... É só em raras exceções. Mas a pessoa... Existe uma permissão disfarçada, não sei se o Sandro já observou até, estou dizendo em termos familiares, de que a pessoa permite, ela concede uma entrada que ela não sabe o que está fazendo. Aquele ponto pequeno e principal se torna um câncer. A partir do momento que ele tem uma entrada que, segundo Jesus, a fonte dele é o quê do homem? Segundo Jesus falou quando repreendeu Pedro, é porque ele entende o que dos homens. Ele sabe como é que o homem age. Ele sabe o que pode, mas para isso, já que o homem age assim, qual é a proteção que nós temos? Se ele trabalha nas coisas do homem. Do homem natural, Gerber, o homem Adam, o homem normal. Ele conhece a natureza, Sandro. Então, quando Jesus falou assim, olha, atrás de mim, Satanás, que você não conhece as coisas de Deus, mas somente dos homens, então qual é o escape que o Senhor nos deu juntamente com a salvação? Quem é que lembra? Uma coisa que acontece conosco. Quando o homem se torna espiritual... Mas para se tornar espiritual ele tem que fazer o quê? Que Nicodemos não entendeu. Nascer de novo. Nascer de novo. Aí sim, esse homem, Satanás olha para ele e fala assim, mas esse não é a essência que eu estou vendo. Você lembra você está aqui o filme Matrix, que o cara lá que, o Keanu Reeves que fazia o papel do Neo, ele não observava homens não, ele via aquela essência de números, não é isso? Aquela coisinha de virtual. Código binário. Ou seja, é como se o diabo já enxergasse o velho homem como um código binário. Mas a partir do momento que ele muda, ele não tem que fazer... Irmão, não é que você se torna perfeito. Você tem uma armadura, porque o novo homem faz questão de retroceder, de enfrentar isso aí. Sabe? De agir contra isso. Por isso ele nasceu de novo. Olha bem, Provérbios de novo. Nós vamos comparar duas partes de Provérbios. No capítulo 4, volta lá para Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios. E depois nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler uma parte do capítulo 4 e vamos depois para o anterior, para o 3. Vamos ler o 4. Sandro, você pode ler para a gente? Sim. Deixa eu ver aqui, 4... sim. Do 23 até o 27. Sandro, lê para a gente, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Continua. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Preste atenção nos detalhes negativos que ele está ensinando a você te impedir de entrar. Vai. Os teus olhos olhem direitos, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isso. Poderá... Não. Tá muito discussando. Não, você vai ler de novo. Agora sim. Presta atenção. Todos são importantes, mas presta atenção nesse que você não vai ler. Pondera a verdade de teus pés. Não. Verdade não. Veredas. Vai. Não, lê de novo. Versículo. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Até aí. Olha só. Pondera, considera como você está caminhando. É o primeiro passo. E o que? O final. Desse versículo. E os seus caminhos, o quê? E os teus caminhos sejam bem ordenados. Ou seja, ordenados no hebraico, direcionados, não tem variações. Você pondera a forma como você está pisando. Será que algum disfarce está me enganando? Será que alguma coisa está entrando sutilmente na minha vida e está me enganando? E nós temos esse problema conosco. A comunicação melhorou tanto, entre aspas, que nós temos, infelizmente, até de forma involuntária, o acesso a coisas indesejáveis que não devíamos nem ao menos saber. Mas por ela estar diretamente ligada a nós no dia a dia, só falta agora você abrir a geladeira e receber notícias.
Quer dizer, que já tem, o Felipe trabalha com automação, ele, pelo menos em muitas casas dos americanos, todos os eletrodomésticos têm, não é isso, Felipe? Tem acesso à comunicação. É tudo interligado para que você não perca a comunicação se você for à porta da geladeira, se você estiver na cozinha, se você for ao banheiro. Entenda bem, então você está sujeito a ser contaminado. Agora compara isso que o Sandro leu. O Sandro leu até o 26. Perdão, leu 27, Sandro, desculpe, eu esqueci 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então você está vendo que ele está sendo incisivo? Ele não está falando assim, olha, eu acho que você devia tomar cuidado com isso. Ele está sendo incisivo, ele está falando, olha, por favor, você tem que praticar isso, senão você vai cair. Você vai endurecer o teu coração e depois não vai ter como quebrantar. Agora compara isso que o Sandro leu, Beth, com Provérbios 3, um pouquinho antes. 3, versículo 5. Pastor, pode ler pra gente? Posso. Olha bem, compara 3, aquilo. Eu sei que vocês não guardaram tudo na mente, mas traz agora a lembrança do que o Sandro leu, ou seja, afasta o mal, não é isso? Pondera o caminho que você está vendo, endireita, não é isso? Tudo. Agora olha o que ele vai, já tinha falado antes. 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Pronto. Aqui estamos chegando no ápice. O problema é que nós julgamos que quando temos entendimento, estamos praticando uma coisa boa. Estou usando o entendimento para o bem. Quando ele fala o teu próprio entendimento, é aquilo que você adquire com relação à tua vida, aqui nesse mundo. Olha, confia o quê, pastor? Confia no Senhor de todo o teu coração. E Não te estribe no teu Sabe o que é estribo? entendimento. Sabe o que é estribo? Aquela base, né? Que a gente usa para subir no cavalo. Ou seja, o calço, a coluna, ou seja, você não faz disso a sua segurança. Porque você vai se enganar. Mas as pessoas vivem o seguinte, elas vivem uma coisa chamada deísmo. Você sabe o que o deísmo faz? Ele não nega Deus, não. Mas ele diz que Deus só pode ser compreendido pelo intelecto. Então ele nega o quê? Que é dado à igreja. A fé. Isso aí. Ele diz que o intelecto humano tem capacidade de gerenciar e conhecer todas as bondades de Deus. E isso é uma inverdade, segundo a palavra. A Bíblia fala confiar. E o que você acabou de ler no início, só o início. Qual o verbo aí? Confia no Senhor. Isso. Confia no Senhor. Então está sendo enfático. Olha, confia no Senhor. Mas como? Eu estou titubeando entre confiar no Senhor e vai que não dá certo. Então eu perdi tempo não fazendo tal coisa. Quando fala confiar no Senhor, ele avisa. Pastor Sérgio, usando o irmão como exemplo, não se segure em momento nenhum naquilo que você parece entender. Mas confia nele. A confiança é a curto prazo ou é a longo prazo? A constante prazo. Isso aí. Porque na verdade você não para de confiar, não é isso? Não é o correto? Então, Beth, talvez a confiança ela não tenha o resultado que o seu intelecto perceberia. Mas como a confiança está acontecendo, a ação de confiar não está acontecendo, então isso já lhe fez bem. Você está confiando no Senhor. Quando nós caminhamos com o coração totalmente transformado por Deus, nós respiramos e temos uma coisa maravilhosa chamada o quê? Deixo-vos o quê? A paz. A paz. É muito bom falar essa frase, estou em paz. Estou em paz. Quando eu citei a dura cerviz, nossa, eu andei fazendo um apanhado, esse problema que dá na nuca, ele tira a tua paz, ele causa estresse, ele afeta o teu emocional. E você pode ver, a pessoa de dura cerviz, ela nunca está feliz. Ela nunca está feliz, sabe por quê? Porque se segurou no seu entendimento, então ele fracassa. Aí ela, ao invés de assumir que o seu entendimento fracassou, ela arruma outro entendimento para colocar no lugar. Nunca é do Senhor. Nunca. Lembra que Israel trocava, Sandro? Israel trocava sempre o Senhor por quê? Quando ele trocava o Senhor, assim, tem o Senhor.
ele fazia questão de registrar o Senhor e colocava o que no lugar do Senhor? Deuses, imagens. Deuses. Ou seja, os deuses fizeram o quê? Se apresentaram como deuses, não é isso? Então eu faço uma escolha. Esse aqui não existe uma santificação da minha parte. Esse Deus, Acera, Astarote, Mamon, Dagon, Baal, que o nome deles fiquem guardados no inferno, eles concedem a você uma mentira. Então eles falam assim, olha, nós vamos conduzir você. Aí a partir do momento que você acreditou nisso, nas ideologias, que você acreditou naquilo que te falaram, você se estribou no seu próprio entendimento. Ah, então quer dizer que não é bem assim não, né? Ué, quem te falou isso? Lembra? Quem te falou que você estava nu? Lembra? Quem te avisou? Quem te indicou isso aí? Que você estava nu. Se você estava nu o tempo todo aqui na minha frente. É isso. Ontem eu comentei acerca de um livro. Já ouviram falar do livro assim? O título é esse aqui. Mais Esperto que o Diabo. Já ouviram falar? É um livro de um homem que era empresário e ele escreveu um livro em 1978, mas ele foi proibido. O livro, até pela família dele, e ele era um homem religioso, a família dele, abominou. Amigos, todo mundo. E a igreja impediu o lançamento do livro. Mas, o que aconteceu de uns anos para cá? A abertura, não é isso? Pode-se tudo hoje, pode-se fazer qualquer coisa, inclusive vamos editar o livro. Nesse livro ele faz uma entrevista com o diabo. E ele afirma que ele aprendeu muito com o diabo. Ele afirma que você conhecendo os agentes do diabo, você, olha bem, conhecendo tudo que ele faz, o que é impossível, você vai saber como lidar com ele. Então na entrevista o diabo, que ele escreve lá, o diabo fala assim, olha, eu ajo num homem desse jeito, desse, partindo da premissa que seja verdade da parte do diabo. O que impede a gente de acreditar? Não, eu não estou dando valor ao livro, não. Estou usando uma comparação. O que impede você de acreditar? A mentira. Porque ele é o quê? João 8,44, pai da mentira. Ele é mentiroso. Quando ele procede de mentira, ele não fala nada ao tio, não. Ele fala porque é próprio dele, como alguém fala a verdade. Então entenda bem, nós somos bombardeados por isso. E outra coisa, as pessoas muitas vezes querem uma curiosidade. A curiosidade endurece o coração. Eu já ouvi pessoas, talvez os irmãos já ouviram também, que falam assim, mas eu nasci em berço de cristão, eu nasci numa família cristã, eu nem provei o mundo. Já ouviram isso? Já. Quantas pessoas falam, mas poxa vida, eu nem tive chance, como se provar o mundo fizesse de você a pessoa igual a todo mundo. Sim, vai fazer você igual a todo mundo, só que é abominável o Senhor, porque teve a chance de crescer num lar onde é ensinada a palavra. Mas o brilho do mundo faz com que o quê? Endureça o coração para a palavra. Por isso que muitos filhos e jovens, do nada, começam a desobedecer o pai e a mãe que são tementes a Deus. Essa semana, Joyce me mandou um vídeo, né, Joyce? Caramba, só vou comentar por alto o filho assassinado assim. E a mãe falou assim, olha, falando abertamente como eu avisei a ele. Como eu falei para ele largar essa vida, não é isso que diz o vídeo? Ela falando, a multidão se vendo na rua. Ela falou assim, ela crente, ela falou assim, como eu pedi para o meu filho, larga este caminho. Mas ele não ouviu. Tô triste, tô arrebentada como mãe, mas antes de tudo sou serva de Deus. Ela falou, e ele escolheu, ele fez uma escolha, Beth. Por isso que quando nós entendemos isso, a escolha, não é que a gente não vai ter pena da pessoa, não, nós sofremos, mas entendemos que o nosso amor por Deus é maior e que Ele é justo, da mesma forma como uma pessoa foi condenada por escolha do seu caminho, pelo endurecimento do coração, porque esse filho ouviu o que da mãe? O que ele ouviu? Palavras de quê? O Evangelho. Não, mas palavras de quê? A função da palavra, Sandra? Não, mas a função, a mãe falava com ele para quê? Que ele trouxesse o entendimento e fosse liberto. Isso, liberta então é a mesma palavra que o quê? Ouve a correção do teu pai para que o quê? Que seja salvo, vai bem. Vivas. Então, ou seja, o profeta fala isso, olha, filho, como fores repreendido, não fica zangado não, porque é para que você viva. Para que você viva. Então a mãe agiu como pôde,
Mas é uma situação que nós vamos conviver com isso. Com o coração endurecido, nós vamos caminhar com pessoas próximas a nós, que nós queremos todo amor. E vamos presenciar, meu Deus, o que está acontecendo. Então, quando você está rodeado disso, o que você tem que tomar cuidado? Preste atenção, você está rodeado de coração endurecido, mas não é você que está julgando, não. São as atitudes. A mudança da palavra, tipo, as pessoas estão começando a pregar de forma diferente. O negócio é o seguinte, nós estamos melhorando a pregação. A partir de agora não tem mais culpado diante de Deus. Uma vez, um determinado local botou uma frase assim, ó. Igreja tal, uma igreja composta por pecadores arrependidos. O título. Passou um tempo, mudou-se. Então, eu quero que vocês comparem. Igreja tal, uma igreja composta de arrependidos. Onde está a diferença disso? A primeira afrontava, né? Esses pecadores arrependidos, mostra o estado do homem. A segunda mostra arrependido. Eu posso ser arrependido por não ter pecado. Mas eu posso estar arrependido por não ter curtido mais a minha vida. Então, viram como é que a palavra muda? Ou seja, quando você fala assim, pecador arrependido, o reconhecimento de pecador continua no resto da vida. Você se considera uma pessoa pecadora, Beth? Você se considera uma pessoa pecadora? Isso porque pro resto da vida você vai saber disso, não vai? Vai. Considera, pastor, que é um homem que realmente, se não guardar o seu coração, vai sucumbir? Natureza caída o tempo inteiro. Isso aí. E outra coisa, nós sofremos porque tomamos queda também. Sim. Fraquejamos, não é isso? Mas a diferença toda está que nós nos entristecemos tanto que a gente nos abomina, nós nos abominamos. Então a gente fala para Deus assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de continuar caminhando, mas por favor, te peço que o Senhor me levante. Amém. Olha, então esse trecho que nós lemos de Provérbios fala justamente que o que causa a dura serviço é a impenitência do coração. Agora, olha bem, Efésios 4:22, por favor. Estamos encerrando. Ó, a Joyce vai ler Efésios 4:22. E Silvia, assim que a Joyce acabar de ler Efésios 4:22, claro que é para todo mundo isso, deixa eu também marcado da Joyce, em Colossenses 3, de 8 a 10. Silvia, você emenda Colossenses 3, de 8 a 10, quando a Joyce acabar de ler o Efésios 4:22. Espera aí. Enquanto eu expliquei, eu não li. Ó, primeiro, Efésios 4:22, a Joyce vai ler. Em seguida, os irmãos acompanham, passa a Bíblia e compara com Colossenses 3, de 8 a 10. Espera aí. Aqui. E... já vamos ler. Marcou, Silvio, que você vai ler? Sim. Assim que emendar da Joyce. Joyce, marcou? Sim. Espera aí, vamos lá. Deixa eu marcar aqui também. Está aqui. Lê, Joyce, e a Silvia vai emendar com o texto de Colossenses. Marcaram aí? Colossenses é 3, de 8 a 10. E Efésios 4:22. Lê, Joyce. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Espera aí, repete, calma aí, Silvia. Repete o versículo 22 de novo. E repete. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Ó, como é que emenda? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Entenderam? Se renova, o novo homem, ele se renova todo dia, mas por uma coisa daquele que criou, aquele que gerou o novo homem no Alessandro, faz com que o Alessandro seja renovado todo dia para que esse conhecimento. Então isso causa o quê na pessoa? Faz com que a pessoa não se importe mais com este mundo. Eu conheço pessoas que evitam, falam assim, por favor, não me fala isso não me fala, porque isso vai entrar no meu coração. Você sabia, irmão, se você vê uma cena pornográfica
mesmo por acidente. Sabe que não estou falando pornografia por impactar, mas pode ser uma coisa assim, um assassinato, a foto de alguém assassinado. Já aí para que aquilo não sai da tua cabeça? Mesmo você não abominando aquilo, fica chapado assim na tua mente, se você vê uma coisa. Por isso é que a tendência é não deixar crescer no coração. Sim. Eu vi uma imagem aqui, a pessoa estava toda destroçada, de facada. Irmão, aquilo vai ficar o dia todo, semana toda, talvez até ano, talvez pro resto da sua vida, marcada na sua mente. Porque você deixou entrar isso aí. Mas Geraldo, não tem como impedir. Sim, não tem como impedir, mas você tenta, todos os dias você tenta. Não farei com que isso, porque a palavra diz que tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né, isso, tudo aquilo que procede de Deus, e se algum louvor existe, seja aquilo que ocupe o vosso pensamento. Olha bem, agora vai para 1 Timóteo 6. Nós vamos conseguir, graças a Deus, terminar no horário. 6. 1 Timóteo 6. Antes de ler, irmãos, para a gente completar aqui. Qual é a coisa que a gente mais reclama, nós que, pela misericórdia de Deus, procuramos entender a palavra? Nos dias de hoje, qual é a coisa que mais nós abominamos quando nós enxergamos no meio que se diz religioso? Olha só, nós que procuramos, que somos donos da verdade, não, procuramos entender todos os dias a palavra de Deus. O que causa uma abominação no nosso coração quando nós observamos no dia a dia acerca daqueles que dizem que fazem a mesma coisa que nós? Repara bem, pensa bem. Você lê a palavra e você cria temor e tremor pelo que está escrito. O que você observa nos meios religiosos? Eu observo a hipocrisia, hipócrita. Isso, hipócrita. Mas também o quê? O que hoje em dia a igreja está mais cheia ou mais vazia? Mais cheia. Qual igreja? Não. A igreja em si, a igreja é a instituição. Não estou falando da igreja do Senhor, não. Eu estou dizendo, as igrejas, elas estão lutando. Não. Algumas, falou certo, algumas. Não todas. Calma, então. Mas as igrejas de grande porte estão cada vez mais cheias. Mas o que faz com que encham? A teoria da prosperidade. Não é só não é isso. Não. Isso é muito fácil para aparecer o entendimento. Fotos. Mensagem agradável. Isso. Uma mensagem que, rapaz, eu sentei lá, fiquei também. Por quê? Porque eu nunca vou falar, Beth, você nunca vai falar daquilo que a pessoa precisa ouvir. Você nunca vai apontar o pecado como uma abominação a Deus. Mas, mestre, deixa eu te falar, também tem isso que o irmão falou, mas também tem a questão do glamour. Sim! O povo gosta muito de glamour. Gosta muito disso. Pastor, escuta. Tá? Tem toda a razão no que você falou. Muito. O senhor falou, olha bem, as pessoas são tratadas como o quê? Você é o quê? Uma pessoa especial, não é isso que fala? Você é especial. Olha, aí você começa a falar o seguinte, eu começo a falar que a Joyce, eu gosto até de Deus, você é servo do Senhor, mas na verdade eu quero dominar a Joyce pelo afago do ego. Eu jamais permitirei que o Espírito Santo de Deus me oriente para orientar uma pessoa segundo nós estudamos no domingo passado, a deixar o erro. Olha, teve um pastor, há pouco tempo atrás, eu assisti na TV, vou trocar o assunto, uma situação, uma entidade religiosa, e o líder estava lá na frente e ele queria colocar um determinado tipo de pessoa no ministério. Como ia contra ao ensinamento do livro que ele falava, ele usou um argumento. Eu posso colocar tal pessoa aqui, porque vocês também fazem isso. Vocês, quem é que hoje não acordou para vir para a escola dominical e levantou da cama do namorado? Não, escuta só. O que ele usou? Ele usou uma aparência de verdade, acusou para fazer o quê com o local? Colocar o quê?
Multiplicar o... mais pecado. Mais pecado. Mais pecado. Ou seja, então, na verdade, quer ver um exemplo? Eu gosto de... Eu quero ganhar os surfistas. Então eu vou e pego e me desfaço de surfista. Porque Paulo, eu me fiz de tolo para ganhar o tolo. Engraçado, não compreendem nada. Paulo falou de sofrimento. Sabe, né, Sandra? Ele se meteu num antro de pessoas do qual ele era Paulo. Ele se apresentava como Paulo, um homem acorrentado. E falou assim, olha, ainda assim, com essa vida, eu me fiz de tudo. Eu me fiz na posição do tolo para que ele pudesse entender o vídeo de mim. Ele não mudou ele para fazer. Eu fui numa igreja em São Paulo, eu te contei, né? Que o púlpito era uma prancha de sangue. Mas entendeu? Mas porque então, eu fiquei assustada. Mas então, olha só, presta atenção. O glamour realmente existe, pastor. Muito. Pastor, olha só, hoje Muito. parece até a África do Sul, segregação. E nós, Apartheid, tem igreja do pobre e tem igreja dos abastados. Graças a Deus que a Bíblia fala isso. Quando chegar um rico entre vós, não são eles mesmos que perseguem vocês, que levam vocês para os tribunais? Entendeu? Por que vocês vão fazer isso? Tiago desce o pau. Anuncia para esse rico que entra na igreja que as vossas riquezas trarão condenação a ele, a confiança nas riquezas. Mas não, entenda bem, esse coração começa a ficar endurecido quando você começa a dar ouvidos a uma coisa que parece com a verdade. Sabe? Então, se uma pessoa bate o pé e não muda, ela já está com a cerviz dela dura e já está sendo quebrantada por mal. Por mal, ou seja, o endurecimento do coração é um caminho para o inferno. Vamos ler 1 Timóteo 6, versículo 3 e 4. Beth, pode ler para a gente, por favor? Olha bem, compara com o que nós comentamos agora, e o pastor citou o lance do glamour. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Para até aí. Você vai ainda ler o versículo 5. Olha bem, você pode ver, todo pecado tem uma ideologia por trás, e todo pecado e ideologia que está por trás gera uma... Como é que é quando você quer confirmar? Quando você quer confirmar, não. Quando você quer dizer que a palavra está certa. Gera ou seja, gera aquela situação gera uma convicção. Isso aí. Gera uma convicção. Essa é a palavra certa. Olha bem, o pecado, ele consegue endurecer o coração. Porque a pessoa quer o produto do pecado. Então o que acontece? Ela começa a arrumar palavras para ela que sejam boas porque ela pratica. Só que ela esquece que depois não tem volta, porque você está acostumado com aquilo ali e você não entende mais a dureza do coração. A dureza do coração não tem a ver somente com doutrina, não. A dureza do coração tem que dizer o seguinte: olha, eu sou assim mesmo, está acabado. Sim. Isso é dureza de coração. Sabe como é que eu sou desse jeito, mas de um jeito pecaminoso, de um jeito assim, do jeito que prejudica as pessoas. Sabe? Não é aquele, eu quero falar de mim, de algumas atitudes. Ou seja, eu prejudico uma pessoa e falo assim, mas eu sou assim mesmo. Como se fosse uma vantagem, pelo menos eu sou sincero. Eu sou sincero, eu xingo todo mundo, pelo menos eu sou sincero. Não sou como alguns que não xingam. E o crente, quando fala assim, eu sou assim mesmo. Mas então, é essa situação, pastor, que o passar do tempo é terrível. Foi assim, a palavra veio lá desde Cristo, Sandro. Desde Cristo ela vem a palavra, vem colocando, vem sendo pregada, pessoas foram queimadas em Roma, não é isso? Jogadas para os leões e por aí vem. Com o tempo, ela começou a ser aceitável, mas não segundo as Escrituras. Sim. Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse movimento, vamos colocar nossa doutrina no meio. Hoje em dia, você foi fracassado na música mundana, para onde você corre? Pro gospel. Pro gospel. Essa palavra pro gospel. Então, você é fracassado, um exemplo assim, acabou, presta atenção, irmão, não estou falando dos sinceros não, que pode e há pessoas sinceras. Eu estou dizendo em si, daquilo que a gente vê. Você terminou seu glamour no esporte,
acabou, secou um pouco a fonte, o que você faz? Parte para o lado religioso, porque ninguém pode duvidar da sua conversão, não é isso? Você era humorista, fazia os outros rir, de repente você não tem mais sucesso, o que você faz? Vai contar piada dentro da igreja. Vai contar piada dentro da igreja. E sabe por que dá certo? Porque quem está dentro da igreja quer isso aí. Uma vez eu falei uma frase assim: cada um tem um líder que merece. Tem um líder que merece, sabe o que é? Porque vocês só ouvem isso porque vocês querem isso aí. Não adianta ficar murmurando por trás, quando na verdade gostam de ouvir. Gostam de ouvir. Então, toda essa situação que Paulo está dizendo, aí, que Paulo está escrevendo para Timóteo, ele diz assim: se alguém ensina alguma doutrina que não é o quê? Que não é conforme o que? As sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então há diferença. Agora, Beth, termina, você deu até o 4. Porfias, blasfêmios, ruins, suspeitos, vírgula, 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da Aí, verdade. privados da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo, isso fez com que Paulo apanhasse. Homens privados, vocês não têm a verdade em vocês não, nem barateou. Falou Timóteo, esses homens são privados, eles nunca terão a verdade. Continua, Beth. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha a ordem no final. O que nós acabamos de comentar aqui? Mas ninguém quer se apartar não, porque acha que está cometendo pecado diante de Deus. Aparta-te dos tais, porque você vai tombar. Você vai tombar. Você convida uma pessoa para ir para a tua casa, e eu sei que eu estou falando, não aqui da minha casa, mas eu sei porque presenciei isso, e as pessoas dão conselhos de você enriquecer. Olha para a tua casa assim, irmão, você tem que ver que o nosso Deus é o dono do ouro da prata. O maligno entra no teu lar. E Lázaro falava isso, o cantor Lázaro, lembra? Sim. Você está em casa em paz, com a tua comidinha simples, e entra e vem um filho, um filho do diabo para te derrubar. Você serve a Deus e está vivendo essa vida, não é isso que ele fala no testemunho? Eu não lembro muito bem, eu acho que se tu é crente porque você passa fome. Aí ele fez, se tu é crente, então porque tu passa fome, né? Se nem só de pão viverá o homem. Ou seja, então ele citou isso, foi uma coisa feliz que ele citou. Ele falou assim: olha, você está em casa em paz, vivendo em paz com Deus, e alguém vem acusar a sua boa maneira de proceder. Sabe? Eu acho que você... Isso tudo parte de um acho, sabia? Já viu isso? Que eu acho exime você da responsabilidade. Pode falar. Bem resumido. Alguém tem alguma convicção e está praticando determinada coisa, e outra pessoa vem e fala alguma outra coisa. Olha, o caminho 1 que você está seguindo é o caminho errado, o caminho certo é o 2. A pessoa começa a querer, com os cálculos dele, achar se sim ou se não. Vem um terceiro e fala: não, mas o caminho 3 é o certo, o caminho 4 é o certo, o caminho 5 é o certo. Moral da história: o ser humano, ele olha e vê o seguinte: qual desses eu vou ter um melhor aproveitamento, um maior lucro? Certo. Quando, na verdade, o nascido de novo entende e reconhece que ele, todos, não conseguem discernir qual é o caminho certo. Por isso se torna dependente. Senhor, tudo indica que isso é o certo, mas é realmente? Então você se torna dependente. Aí alguém vai falar assim: mas você não consegue calcular agora nem o simples? Se sim ou se não? É claro, porque o Senhor te revelou que você não é capaz de discernir o que deve ser feito. Por quê? Se aquilo que você está calculando é o que deve ser feito porque você calculou, já não é um provável meio de engano. Exemplo: vai lá e unge o rei. Já tem como perceber, senhor, não precisa nem me dizer quem é. Eu já consigo discernir com a minha mente quem é o rei. Não, esse não. Isso aí. Esse não é esse. Como não pode ser? Então, olha só, vamos partir disso aí, para encerrar. Olha bem, uma vez Davi falou assim: eu moro num palácio e Deus habita em tendas. Não que Deus habitasse em tendas, mas a arca estava lá em tendas. Lembra o tabernáculo? Ele falou assim: estou com vontade de construir um palácio para o Senhor, um templo. O profeta que andava com ele, que era o profeta que justamente amparava ele, falou assim: pode fazer porque Deus é o quê? Contigo. O profeta foi embora, Deus falou assim: volta lá e desfaz o que você falou, porque ele não vai construir. Entendam bem,
O santo falou uma coisa certa. Você caminha por confiança, que nós lemos no início. Então, na verdade, não tem como avaliar caminho 1, 2 e 3. Você simplesmente fala, Senhor, conduz os meus passos. Então, entenda bem, quando você fala conduz os meus passos, você não quer proceder conforme a tua vontade. 1 João 5,14. Essa é a confiança que nós temos nele. Orarmos, crendo, se for segundo a sua vontade. Foi lido no estudo. Então você vê, irmãos, conclusão, um coração endurecido é caminho para o inferno. Então a tendência de quem está do lado é exortá-lo para que não chegue a essa posição de endurecimento tão grande que já não tenha mais efeito a palavra. E isso que é uma palavra, cauterização de quê? Da mente. Você não entra mais nada. Mestre, só para concluir, foi um garoto lá na igreja, o nome dele é Lucas, ele até me adicionou no zap, mas eu vou apagar ele, porque ele não quer nada, eu vou ficar de conversa com ele. O meu é papo reto. Aí ele falou assim, eu estou procurando uma igreja, pastor. Eu falei, aí eu fiz contato com ele e falei assim, mas tu já achou a igreja? Não, estou procurando ainda. Eu falei, posso te dar uma sugestão? Acha Jesus, irmão. Porque ele está procurando igreja. Ele fica andando em igreja e não consegue porque na verdade, achar Jesus. Na verdade, achar Cristo é a única coisa que realmente acontece. Sim. Como você acha Cristo, você procura os seus irmãos, verdadeiros irmãos que o Senhor te dirige para manter comunhão. Exatamente. Comunhão. Então, por isso que você leu aqui, aparta-te disso aí. Aparta-te desse que entra na sua casa e quer ensinar uma doutrina diferente, fala assim, você tem que viver dessa forma. Já pensou, Mestre, se você fosse ouvir todo o ensinamento que chega, mesmo que você não queira os seus ouvidos, meu Deus, sabe? Que olham para sua casa, olham para os seus filhos e falam, eu acho que você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Então nós somos bombardeados por isso. Se o santo vive de uma forma, ele paga o preço por ele viver dessa forma. Ele sabe que vai ter ataques o tempo todo, muda o teu jeito, mas a pessoa pede para mudar o jeito porque ela não aceita que a pessoa consiga viver de uma forma que ela não consegue. Então a tendência é o quê? Eu vou trazer ele para mim. E isso é dureza de coração e coração impenitente. Não volta atrás, na sua opinião. Não volta. Criou uma opinião e pronto, acabou. E nós poderíamos falar de muita coisa, mas nós vamos ficar por isso aqui. A dureza, o coração impenitente é caminho para o juízo. Não é uma coisa simples não que a pessoa tenha, meu coração tem sido impenitente. Toma cuidado, porque a Bíblia fala que está entesourando ira para o dia da ira. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus de bondade, Deus de amor, Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor meu Deus amado, por estarmos aqui recebendo de Ti a palavra direcionada pelo Teu Santo Espírito, não porque somos nós, Pai, mas porque pela preocupação, Senhor Deus, de pedirmos a Ti para que nos oriente, confiamos em Ti, que nos orienta pela Sua palavra a todo momento, Pai. Senhor Deus amado, nós agradecemos por essa escola, Senhor Deus amado, agradecemos pelos irmãos que aqui estão, e em nome de Jesus Cristo, Pai, nos conduza pelo restante de semana diante da Tua santa presença, nos proteja, Senhor, dos ataques intelectuais, ideológicos, Pai Santo, que tentam, Senhor, nos minar a nossa fé e a nossa confiança. Longe de nós um coração endurecido, Pai Santo, pela nossa sapiência, Pai querido. Não permita que nos seguremos no que nós entendemos, Pai Santo, segundo esse mundo ensina, mas que confiemos no Senhor, como teu servo Alessandro falou. Senhor Deus, não vejamos nenhum caminho, e sim somente a tua orientação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Glória. Amém. Glória. Amém. Professor, não vou demorar não, que eu